Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a este canal Juliana Worner. Já ativa o sininho para receber a notificação que toda semana tem vídeo novo exclusivo aqui no canal. Meu nome é Juliana Worner, sou terapeuta floral, empreendedora, naturopata, idealizadora do método Encontre Seu Amor. E hoje nós vamos falar Você não é todo mundo. E por que entraremos e abordaremos esse tema? Em tempos de redes sociais, onde facilmente, diariamente, temos uma amplitude muito grande das percepções de mundo, com uma facilidade muito grande de comparações, é muito importante trazer esse tema. Por quê? Porque a comparação é o início do descontentamento e o fim da felicidade. Sim, a comparação ela precisa ser dentro de uma perspectiva de compararmos nós com nós mesmos, de quem fomos um dia e de quem estamos nos tornando, vislumbrando o nosso eu do futuro, quem desejamos nos tornar a longo prazo. Agora, então veja que a comparação saudável é dentro de uma verticalidade, quando se olha quem se foi no passado, como estamos no presente e como estamos caminhando para o nosso futuro. Agora, se a comparação ela for horizontalizada, onde eu fico o tempo inteiro olhando para o lado e acreditando que a vida alheia é mais feliz que a minha, que a vida alheia é melhor que a minha, estamos fadadas à infelicidade, estamos fadadas ao fracasso. E mais do que isso, cada vez que fazemos uma comparação para o lado, olhando para esse externo, toda a nossa projeção de realidade, toda a nossa projeção de mundo, ela está voltada para o externo. Quando fazemos isso, nós nos distanciamos por completo de nós mesmas. Por quê? Porque a conexão ela acontece na introspecção, a conexão ela acontece num mergulho interno de nós com nós mesmas. E aí se levamos para fora, nos desconectamos por completo. E sempre haverá alguém mais bonita, eu já falei isso aqui, mais rica, mais próspera, mais bem-sucedida. E aí, né, por que é o início nessa comparação? É o fim da alegria, o fim da felicidade. Porque somos mais de 7 bilhões de seres humanos nessa terra e cada ser é único na sua autenticidade, na sua forma de ser, num dom e talento único e intransferível. Então, de fato, pessoas serão melhores do que nós em alguma área da vida, porém temos nossos dons, nossos talentos e o que devemos fazer para então encontrarmos essa felicidade. Por vezes eu digo aqui essa felicidade, que talvez a felicidade não seja desse mundo, mas a felicidade então que comporta a nossa condição humana, que comporta a nossa existência aqui, né, nesse aqui e agora. Então, é nos apropriarmos dentro dos nossos dons, dentro dos nossos talentos, daquilo que nos cabe. E aí, por que o mergulho interno? Porque o autoconhecimento que nos dará esse discernimento. É o autoconhecimento que nos permitirá saber quais são os nossos pontos fortes, o que de fato temos a entregar, a colaborar, a deixar como um legado, a deixar como um mundo melhor, aquilo que nos difere, né, dos demais, aquilo que a gente pode se olhar em frente ao espelho e dizer assim, isso é meu, me empodero disso, me aproprio disso, me coloco como grande merecedora disso, me coloco como grande pertencedora
no sentido de pertencimento, de pertencer, sobre isso. Quais são os dons, os talentos que eu tenho que me fazem única, dentro dessa autenticidade, dentro dessa espontaneidade. Quando vamos para esse olhar, viemos não diria, mas quando a gente observa esse olhar dentro da sociedade, nos deparamos com uma realidade bastante enfática em relação aos padrões, esses padrões de sociedade, aos padrões que eu diria por vezes da normose, que é esse padrão ideal, a curva do ideal. E dentro dessa curva do ideal, nós vamos falar sobre o ostracismo. O nosso maior medo é de não sermos aceitas. O nosso maior medo é da rejeição, de não pertencer. E o que acontece dentro desse ostracismo? Nós vamos buscar por ser agradáveis, nós vamos buscar por pertencer, nós vamos buscar por ser aceita, por esse ser igual. E o que acontece quando nós vamos para esse lugar extremamente apertado, onde queremos seguir a manada, onde queremos seguir dentro dessa visão de quanto seres sociais, quando vamos nos compararmos ou nos colocarmos iguais a todo mundo, perdemos o que temos de mais precioso, que é a nossa autenticidade, que é a nossa espontaneidade de ser quem somos. E esse ser quem somos não é aqui a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu sou assim e eu não vou mudar, não. Mas é no sentido de se apropriar a quem se é, na coragem de se levar para o mundo, de se revelar para o mundo nessa autenticidade. Eu sou assim, essa sou eu, com esses dons, com esses talentos, com essas luzes, com essas sombras. As sombras fazem parte, sim, da nossa condição humana e, por vezes, queremos nos esconder em armaduras, queremos nos esconder em máscaras, como se essa parte de uma personalidade, por vezes, mais forte ou de um ímpeto mais impulsivo ou de uma fala mais enfática, por vezes, queremos excluir essa parte que nos constitui para sermos aceitas, para sermos legais, para pertencermos, para não sentirmos e não nos confrontarmos com a rejeição. E aí, quando eu digo que o autoconhecimento ele vem para nos revelar quem somos de verdade, é nos integrarmos nessa plena autenticidade. E aí olha que bacana, quando a gente se apropria por completo de quem somos, nós vamos de fato estabelecer para o mundo e dentro das relações que nos cercam o melhor que somos. E isso não quer dizer que não estamos em processo contínuo de evolução, mas esse melhor que somos é quem nos tornamos de fato, é a verdade de quem somos. E aí tem um grande porém aqui que eu trago, e é um ponto chave crucial dentro do processo de autoconhecimento, nesse não se comparar. Tem um vídeo aqui no canal, procura aqui, se não assistiu, assiste ainda. Não é porque você não vive essa realidade que ela não exista. E aí por que eu vou fazer o gancho desse tema, enfatizando aqui sobre a questão da comparação. Por vezes estamos dentro de um meio, dentro de um ciclo que se viciou em determinada realidade e perde-se o parâmetro sobre o viver de uma forma melhor. E aí eu vou exemplificar.
Se, por exemplo, tu vive dentro de uma realidade de pessoas que têm uma mentalidade de bastante escassez sobre a condição financeira. Eu sou pobre mesmo, é assim que é essa minha realidade, ela nunca vai mudar. O que acontece? Se tu estás dentro desse meio, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se tu tá dentro desse meio, tu acredita que essa é a realidade, porque uma pessoa que te cerca diz que é isso, uma segunda pessoa que te cerca diz que é isso, uma terceira pessoa que te cerca diz que é isso, uma quarta pessoa que te cerca diz que é isso, uma quinta pessoa que te cerca diz que é isso. E se tu não tem o autoconhecimento de fazer o teu próprio sistema de crença, de construir a tua própria realidade no ímpeto de ambições, de sonhos, de objetivos latentes do coração, aquele que só o teu ser revela e nada externo vem como ruído, mas sim o interno de forma clara, límpida, que o que eu desejo viver é uma realidade de abundância, é uma realidade de conforto, é uma realidade de riquezas. Aqui é só um dos muitos exemplos que eu poderia estar citando aqui sobre as realidades e o quanto isso por vezes nos tolhe da nossa autenticidade, o quanto isso por vezes nessas comparações do externo nos impede de viver aquilo que faz sentido na individualidade. E aí, dentro, desse olhar para dentro e dentro dessa autenticidade, que ela vai requerer também o quê? Parâmetros e princípios. Porque aquilo que é bom para um pode não ser bom para outro, mas se temos o autoconhecimento, o parâmetro ele é sempre nosso. Então, podemos nos inspirar ao externo, de olhar algum modelo, de olhar e dizer que inspiração bacana, mas mesmo nessa inspiração há a questão de olhar para dentro de si e dizer: isso faz sentido verdadeiramente para mim, isso vai ao encontro dos meus princípios, dos meus valores, do meu estilo de vida, dentro daquilo que eu quero viver. Então, essa autenticidade do ser, ela se revela quando eu ouço a minha voz interna, quando eu tapo os meus ouvidos para o externo. Tem uma historinha que eu aprendi quando eu era adolescente, do sapinho, e eu acho ela sensacional e eu levo ela para minha vida há muitos anos desde então. E por vezes, os saltos quânticos que eu tive na minha vida foi porque eu trouxe essa historinha para minha vida, eu lembrei dessa historinha e eu disse: é essa historinha que eu vou carregar para me levar para onde eu desejo, para onde eu quero. Existia uma corrida com vários sapinhos para subir no topo de uma montanha. Só que nunca ninguém tinha conseguido chegar no topo de dessa montanha. E aí foi dada a largada. Vários sapinhos saíram correndo e uma multidão assistia a corrida. À medida que os sapinhos iam subindo a montanha, a multidão gritava: vocês não vão conseguir, desistam, é muito difícil, nunca ninguém chegou, desistam. E aí vários sapinhos foi desistindo ao longo da corrida. E teve um que se manteve firme e quanto mais ele subia, mais a multidão gritava que ele não ia conseguir, que não ia dar certo, que era para ele desistir, e ele conseguiu chegar ao topo da montanha. No final da corrida, ele chegou ao topo onde ninguém tinha conseguido chegar. Foram falar com esse sapinho e o que aconteceu?
ele era surdo. Ele não ouviu a multidão gritando que ele não conseguiria. Ele não ouviu a multidão gritando que era muito difícil, que era impossível. Ele não ouviu as vozes externas. Então, a comparação é a da gente com a gente mesma, não é para os ruídos externos, não é pro externo. Novamente, a comparação é o fim da felicidade, é o fim da alegria e é o início do quê? Do descontentamento. Eu desejo que tu se aproprie de tudo que tu é, de todos os teus dons, de todos os teus talentos, de toda essa autenticidade que eu citei aqui tantas vezes, mas essa é uma palavra que precisa estar latente quando se fala em realização do ser, quando se fala em espontaneidade, quando se fala de um ser genuíno. Ele se revela dentro dessa forma única de ser que se difere de todos os demais seres humanos. Então eu desejo que tu se aproprie de fato de tudo aquilo que é teu, só teu e de mais ninguém. E que possa, a partir daí, se orgulhar muito de quem tu é, nessa comparação da tua caminhada, da tua história, da tua jornada, de quem tu era, de quem tu foi, de quem tu se tornou, de quem tu estás rumo a se tornar, desse desconhecido que ainda não se revelou. Eu te espero na próxima semana, no próximo vídeo. Se não se inscreveu, aproveita, se inscreva, ativa o sininho para receber a notificação que toda semana tem vídeo novo exclusivo aqui no canal. Me siga também nas minhas demais redes sociais, Juliana Vorner. Todo dia eu coloco lá na minha outra rede social, Juliana Vorner, caixinha de perguntas. E aí respondo lá nos stories diariamente. Todo dia tem também bastante conteúdo sendo compartilhado no feed. Te vejo na próxima semana. Até logo mais!